E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Sport e Cruzeiro que se enfrentam nesse domingo, dia 9 de outubro, a partir das 4 da tarde na Ilha do Retiro, em Recife, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já subiu, é líder, já garantiu também o título da Série B, né? Em primeiro lugar com 72 pontos. E o Sport está em sétimo lugar com 49. Entretanto, caso o Leão consiga essa vitória, vai a 52 pontos e volta a ficar apenas 3 pontos atrás do Vasco, que é o primeiro time no G4 que já jogou na rodada. Então é justo dizer que essa partida é absolutamente vital para o Sport manter as suas possibilidades de acesso, né? Se não ganhar do Cruzeiro, a chance fica realmente muito pequena. E vale destacar que a próxima partida do Sport é também na Ilha do Retiro e contra o próprio Vasco, tá? Então essa vantagem de 6 pontos do Cruz Maltino pode ser alcançada se o time pernambucano vencer o Cruzeiro e posteriormente o próprio Vasco no confronto direto. Falando das prováveis escalações e começando com o Sport, que é treinado por Claudinei Oliveira, o provável time vai a campo com o goleiro Saulo, a zaga com Rafael Thierry e Chico, lateral direito Eduardo, lateral esquerdo Lucas Hernandes. No meio-campo, os volantes Fabinho e Ronaldo, o uruguaio Labandeira como um meia pela direita, Luciano Juba faz o papel de um meia esquerda, e no ataque Wagner Love e Parragues, o Búfalo. Essa é uma provável escalação caso o Sport mantenha a estrutura que vem jogando nas últimas rodadas. Por que eu estou falando isso? Porque o Sport tem aí 3 desfalques por suspensão. O Sabino, um zagueiro pela esquerda, vai ser substituído pelo Chico. O Hernandes entra na vaga do Sander, que foi expulso. E aqui no ataque eles perderam o Gustavo Coutinho, que era o centroavante, um jogador de mais força física, presença na área, enquanto o Wagner Love, né, muito experiente, acaba circulando um pouco mais, fazendo o papel de um segundo atacante. Caso o Claudinei queira manter essa estrutura, né, com um poste, digamos assim, um centroavante mais forte, é o Parragues que deve ser escolhido como titular. Mas tem outras alternativas, uma delas é a entrada do Wanderson, que inclusive passou muitos anos jogando no futebol búlgaro, lá no Ludogorets, né, onde está Thiago nesse momento. Mas o Wanderson é um jogador baixinho, não é um atacante, ali, um centroavante de fato, é mais um meia de lado, um ponta. Desta forma, com a escalação do Wanderson, o Juba poderia fazer o papel aqui de um meio atacante central, o Wanderson pela esquerda e o Wagner Love como único atacante. E uma outra hipótese que também não pode ser descartada é que o Sport deu uma reforçada no meio campo, né? Até porque está enfrentando um time do Cruzeiro, que é um time muito ofensivo, que está fazendo ótima campanha. Desta forma, o William Oliveira poderia ser uma opção, jogar com uma trinca de volantes aqui, com o William, Fabinho e Ronaldo, o Juba na ponta esquerda, o Labandeira na direita e o Wagner Love como único atacante. São as opções primordiais que tem aí o treinador Claudinei Oliveira, que tem aqui alguns jogadores bem experientes, né? O Eduardo, lateral direito, já passou por vários clubes, Atlético Paranaense, Ceará, América, acho um bom lateral. Rafael Thierry também, um dos líderes do grupo, teve alguns anos lá no Grêmio. O Saulo, goleiro, era goleiro do Botafogo, um pouco questionado, mas lá no Sport tem jogado a partir do momento que o Maílson foi negociado, né? Inclusive o jogo no Mineirão, o Maílson ainda era goleiro do Sport, um goleiro muito bom. Fabinho, jogador experiente também, 35 anos. Aqui eu botei propositalmente o William Oliveira com o William Oliveira. O William do Sport é o William com M no final, né? E até a última temporada eles estavam juntos jogando no Ceará, inclusive. O Luciano Juba é um dos principais jogadores do Sport na temporada, né? Ora jogando como lateral esquerdo, ora como ponta, eventualmente como meia. E o Wagner Love dispensa apresentações, né? 38 anos, foi um grande artilheiro no Palmeiras, teve boa passagem pelo Corinthians, lá no CSKA também. E a ironia desse confronto, né? O filho do Wagner Love joga na base do Cruzeiro. E falando do nosso clube, Paulo Pessolano sempre pode fazer aquela surpresinha do malandro na escalação, mas uma possível formação inicial do Cruzeiro tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Giovani Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. No meio-campo, William Oliveira e Pedro Castro são os volantes, o Jajá como um ala pela direita, o Kaique como um ala esquerda e o trio ofensivo sendo composto por Lincoln,
Bruno Rodrigues e Edu. Paulo Pessolano relacionou aí 20 jogadores para a partida e a gente tem uma série de ausências, né? Além de Stênio, Neto Moura e Chay, que estão no departamento médico, o Machado está suspenso porque foi expulso no último jogo. Além disso, os zagueiros Zé Ivaldo, o lateral esquerdo Matheus Bidu e o atacante Luvanor ficaram fora da lista de relacionados sem um motivo muito claro, mas possivelmente estão sendo preservados por questão física. Então os 20 atletas que a gente tem à disposição são os goleiros, né? Rafael Cabral e Gabriel Mesquita. Para a zaga temos aí Eduardo Brock, Lucas Oliveira e o Juan Santos, que está sendo relacionado pela primeira vez, ele que é jogador do Sub-20. Eu botei o Giovani aqui porque o Giovani é a opção para a zaga ou para a ala direita. Setor onde a gente tem também o Wesley Gasolina, lembrando que o Jajá pode fazer esse papel, inclusive o Jajá tem sido titular na ala direita há algum tempo. Para a ala esquerda as opções são Kaique e Marquinhos Cipriano, e como volantes a gente tem William Oliveira, Pedro Castro, Ageu e Xavier. Esses dois últimos são jogadores do elenco sub-20 do Cruzeiro, né? O Ageu já é mais conhecido, destaque do time há algumas temporadas, fez 2 jogos pelo profissional no Campeonato Mineiro, inclusive deu uma assistência. E o Matheus Xavier estava no sub-17 até o ano passado, foi para o sub-20 nessa temporada, tem feito um bom trabalho também, é um jogador que às vezes bota o próprio Ageu no banco lá no sub-20, e ambos devem ficar como opção de banco aí, provavelmente um deles pelo menos entrará no decorrer da partida, até porque o Pedro Castro é um jogador que não está no ritmo de jogo ideal. A última partida do Pedro como titular do Cruzeiro foi em abril. E para o setor ofensivo, além do Jajá que eu já citei que deve jogar como ala, a gente tem o Juan Christian, que estreou na última rodada, Daniel Júnior, que volta a ser relacionado, Lincoln, Rafa Silva, Edu e Bruno Rodrigues, que já vem entrando ou participando recorrentemente dos jogos. Mas dúvida de fato na escalação, acho que o Pessolano não tem muitas, tá? O goleiro deve ser mesmo o Rafael Cabral, o Brock volta a ser titular aqui pelo lado esquerdo da zaga, né? Ele que ficou no banco e entrou no intervalo na última partida. Oliveira joga, o Giovani também como um zagueiro ala pelo lado direito, na posição que normalmente é do Zé Ivaldo. No meio-campo, acredito que o William Oliveira e Pedro Castro serão os titulares. E aí eu tenho dúvidas nas alas, tá? Aqui na ala direita pode ser que o Jajá siga jogando, ou pode ser que o Pessolano opte pelo Wesley Gasolina começando. Dessa forma ele poderia inclusive utilizar o Jajá no trio de frente, e aí quem rodaria nessa história seria aqui o Poçante Lincoln, né? Aí o Cruzeiro teria um ataque aqui muito veloz, né? Com Jajá e Bruno Rodrigues, 2 jogadores bem propícios para se jogar no contra-ataque e tentar explorar os espaços que o Sport possivelmente vai dar se for para cima do Cruzeiro. O Edu eu imagino que vai ser titular, até porque tem feito gols em todas as partidas, né? Deve ser mantido no time. Essa é uma hipótese que eu não acredito muito, tá? Eu acho que o Jajá vai começar jogando na ala direita mesmo, como tem sido aí nas últimas rodadas, enquanto a gente tem uma vaga para preencher aqui no ataque. Como eu citei, pode ser o Lincoln, eu acho que faz até mais sentido considerando a ausência do Luvanor, mas não podemos descartar o Daniel Júnior, né, que é mais um meia, ficou fora do último jogo. Um jogo desse tamanho, né, com a Ilha do Retiro lotada, é uma oportunidade para a gente ver como o Daniel Júnior se sai nesse tipo de jogo com uma pressão maior, né? E num teste similar, o Kaique foi aprovado, né, naquela partida contra o Vasco, que ele jogou muito bem. Eu acredito que o Kaique vai ser o titular nesse jogo, porque quem entrou na última partida foi o Marquinhos Cipriano. E o Pessolano tem feito uma rotação entre esses dois jogadores, né? Em cada partida entra um, o Kaique entrou e deu assistência contra a Ponte Preta, o Cipriano entrou e deu assistência contra o Vasco, mas acho que é praticamente certo que um vai começar e o outro terminar o jogo, né? Porque nem o Kaique nem o Marquinhos Cipriano jogaram 90 minutos nas partidas em que foram titulares, tá? Então provavelmente um começa, o outro entra no segundo tempo. E eu botei o Rafa Silva de bobeira aqui porque é também uma opção para essa vaga aqui de um segundo atacante, né? Mas eu não acho muito provável que o Pessolano faça isso, do Cruzeiro ter aqui 2 atacantes mais pesados, digamos assim, para enfrentar esse time do Sport, até pela necessidade de vitória do adversário, em que o Cruzeiro provavelmente vai ser empurrado para o seu campo de defesa em alguns momentos, e esses atacantes de lado vão ser mais exigidos no momento defensivo. Então eu acredito que o Rafa Silva começa no banco, e a gente pode ter aqui, por exemplo, o Daniel Júnior como titular. Eu acho que é um teste interessante. Eu botaria o Daniel nesse jogo. Para fechar, eu vou deixar o meu palpite, que vai ser Sport 2, Cruzeiro 3. Os gols do Sport serão marcados por Wagner Love e Luciano Juba, enquanto o Cruzeiro balançará as redes com Edu,
Pedro Castro e Eduardo Brock. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre a partida, o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse Paulo Pessolano, lembrando que a bola rola a partir de 4 da tarde e esse jogo vai ter transmissão em TV aberta pela Globo, tá? Aqui para Minas e lá para Pernambuco também. Vai ter transmissão também do Sport TV e do Premier. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 18 horas, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, que é uma oportunidade para a gente ver alguns jogadores diferentes, né? E tomara que eles rendam bem sob pressão e consigam trazer mais uma vitória para a gente. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!